Meninas, aqui é a Letícia Nicolete do blog mãedeprimeiravigem.com e hoje eu vim aqui te ajudar a calcular o seu período fértil. É muito importante que você saiba o seu período fértil e o dia da ovulação para que você consiga ter mais chances de engravidar e conseguir treinar nos dias certos. Para você saber o seu período fértil, você precisa primeiro aprender a calcular o seu ciclo menstrual. Então vamos saber um pouquinho, do que é o ciclo menstrual e como a gente faz para estar calculando. O ciclo menstrual são os dias entre uma menstruação e outra. Por exemplo, a sua menstruação desceu dia 1º de fevereiro, então esse já é o primeiro dia do seu ciclo. Se sua menstruação descer novamente, dia 1º de março, significa que seu ciclo foi de 30 dias. Você precisa estar fazendo essa conta por no mínimo 3 meses para saber se o ciclo está regulado ou não. O que é o período fértil? O período fértil é o dia da ovulação e os dias ao redor da ovulação. Sendo assim, 3 dias antes da ovulação e 2 dias depois. A gente coloca 2 dias depois por segurança mesmo, porque pela lógica seria um dia depois da ovulação. Mas a gente coloca um dia a mais, caso você venha a ter uma ovulação um pouco depois da data prevista, para que você tenha mais chances de conseguir engravidar se você tiver relações nesse período todo. Assim que o óvulo é liberado, ele sobrevive de 12 a 24 horas. Por isso que é sempre bom a gente ter relações dia sim, dia não, o período fértil todo, para que a hora que ele for liberado, tenha um espermatozoide vivo ali para estar fecundando. Então, se você tiver uma relação de 3 a 4 dias antes da ovulação, mesmo assim você tem chances de engravidar, porque o espermatozoide, ele sobrevive dentro do útero da mulher de 3 a 5 dias. A gente coloca 5 dias, mas geralmente é de 3 dias que os espermatozoides sobrevivem dentro do útero da mulher. Então, sim, mesmo que você tenha chances numa quarta-feira e o óvulo liberou num sábado, você tem sim chances de ter engravidado mesmo assim. Então, sempre é bom a gente estar tendo relações dia sim, dia não, mas caso você tenha tido uma relação só 3 dias antes da ovulação, você mesmo assim tem chances de engravidar. Por que é tão importante a gente ter relações dia sim, dia não no período fértil? A gente precisa ter relações dia sim, dia não, porque a sua ovulação pode acontecer 1 ou 2 dias antes da data prevista ou 1 ou 2 dias depois da data prevista. A gente fala isso porque o nosso corpo não tem uma regra, Então pode acontecer mesmo da sua ovulação adiantar ou atrasar. A ovulação tardia, ela pode acontecer até um mês depois da data prevista. Então é sempre bom a gente estar sempre ali tendo relações dia sim, dia não, para conseguir ter um espermatozoide ali sempre disposto, a hora que o óvulo for liberado, ele ser fecundado. Então, por isso que a gente também considera 2 dias depois da ovulação período fértil, Porque a ovulação pode acontecer depois da data prevista. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês do ciclo de 28 dias, de como calcular os ciclos regulados. Essa conta do ciclo de 28 dias pode ser usada para outros ciclos que sejam regulados também, tá? Eu só estou dando um exemplo aqui do ciclo de 28 dias mesmo, porque é um ciclo mais fácil de estar trabalhando, de estar contando. A ovulação acontece 14 dias antes da sua próxima menstruação. Então, para a gente saber o seu período fértil, o dia da ovulação desse ciclo de 28 dias, a gente precisa fazer a continha de 28 menos 14, que vai dar no 14º dia do ciclo, que é o dia da sua ovulação. Então, aí o período fértil desse ciclo de 28 dias seria do 10º dia do ciclo ao 16º dia do ciclo, que seriam 3 dias antes da ovulação e 2 dias depois da ovulação. Ciclos irregulares. Como é que a gente faz para descobrir o período fértil desses ciclos? Primeira coisa que a gente precisa fazer é contar quanto durou os últimos 3 ciclos. Segunda coisa, anotar o menor ciclo e o maior ciclo. Digamos que o seu menor ciclo tenha sido de 26 dias. A gente sabe que a ovulação acontece 14 dias antes da sua próxima menstruação. Então, sabendo disso, a gente faria 26 menos 14, que daria o 12º dia do ciclo, que foi quando você ovulou. Para a gente saber o começo do seu período fértil, a gente faria o dia da ovulação menos 3 dias antes, que seria o 9º dia do ciclo, que foi quando começou o seu período fértil. Para a gente saber quando terminou o seu período fértil, a gente faria o dia da ovulação mais 2 dias depois, que daria no 14º dia do ciclo, que foi quando terminou o seu período fértil, nesse ciclo de 26 dias.
Digamos que o seu maior ciclo teria sido de 34 dias. A gente faria 34 menos 14, que seria o 20º dia do ciclo, que foi quando você ovulou. Para a gente saber o começo desse período fértil, a gente faria o dia da ovulação menos 3 dias antes, que seria o 17º dia do ciclo, que foi quando começou o seu período fértil. Para a gente saber o final desse período fértil, a gente faria o dia da ovulação mais 2 dias depois da ovulação, que seria o 22º dia do ciclo, que foi quando terminou o seu período fértil. Tá, e agora, o que eu faço com todas essas contas gigantes? Vamos lá que eu vou tentar te explicar um pouquinho. Para a gente saber o seu período fértil dos próximos ciclos, a gente precisa usar como base o primeiro dia fértil do seu menor ciclo, que nesse caso foi o 9º dia do ciclo. Para a gente saber o seu último dia fértil dos seus próximos ciclos, a gente vai usar como base o último dia fértil do seu maior ciclo, que nesse caso foi o 22º dia do ciclo. Então, nesse caso, com esses exemplos que eu te dei, o seu período fértil seria do 9º dia do ciclo ao 22º dia do ciclo. Eu sei, a conta deu grande, o período fértil foi grande, mas para ciclos irregulares, a gente sabe que não tem como fazer uma conta exata. Com essa continha, a gente acaba conseguindo, pegar um pouquinho da janela fértil e conseguir tentar treinar nos dias certos para ter mais chances de conseguir ter o nosso positivo. Caso você não tenha entendido nada, que você não conseguiu fazer a conta, tenta voltar o vídeo para tentar prestar um pouquinho mais da atenção, no que eu expliquei aqui. Eu tentei explicar um pouquinho do que eu consigo entender, dessa conta, porque realmente é uma conta imensa, Então, se você não quer estar fazendo toda essa conta, usa o teste de ovulação, tá? Você encontra esses testes de ovulação em farmácia, você consegue estar fazendo ele, o certo seria no período fértil, para você conseguir ver quando a ovulação estaria chegando, Mas para quem tem ciclos irregulares, você teria que estar fazendo quase que o ciclo todo para você descobrir quando que você está fértil e quando que você não está mais fértil. Por isso que essa continha eu trouxe aqui para vocês, para tentar ajudar mesmo, Mulheres com ciclos muito longos ou muito desregulados podem não estar ovulando. Então, toma cuidado se você ainda não fez nenhum exame, não passou pelo médico, não fez nenhum exame necessário. Se você está tendo um ciclo muito longo ou muito bagunçado, procura estar fazendo esses exames e ver se está tudo certinho. Porque às vezes você não está ovulando, é questão de você fazer um exame hormonal e fazer um tratamento certinho, começar a ovular novamente e conseguir engravidar. Então, às vezes é coisa boba, entendeu? Então, procurem estar com os exames sempre certinhos, tá? Para quem chegou até aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu e-book grátis com dicas para te ajudar a engravidar. Então, só você acessar aqui a descrição do vídeo que eu vou estar deixando para vocês o link do meu e-book totalmente grátis, com dicas que eu mesma estou passando ali para vocês, várias dicas para você conseguir engravidar, vários exames que vocês precisam estar fazendo, vocês e seus parceiros também, porque a gente não pode esquecer que 50% dos casos de infertilidade são de infertilidade masculina, então a gente tem que cuidar dos dois, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like pra mim aí, já comenta aqui embaixo mais sugestões de vídeos pra mim estar trazendo aqui pra vocês, já se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal, tá? E é isso aí, meninas, um grande beijo e até a próxima.